Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. A Ele rendemos graça, glória, louvor e adoração, e bendizemos o nome dele que é todo poderoso. Deus abençoe sua vida, sua casa e os seus negócios. Que o Senhor abençoe a sua família, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar mais uma vez hoje, curando as suas enfermidades, ajudando a você lidar com as indecisões e te colocando de pé. Lembre-se que hoje é o dia perfeito para recomeçar, para sonhar, para edificar, para alegrar-se na presença de Deus. Hoje, mais uma meditação da palavra de Deus, pastor Sérgio passando, e nós leremos em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1 até o versículo 7, que nos diz assim: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O capítulo 21 de Apocalipse relata já a criação ou a restauração de todas as coisas. Lembre-se que desde que tudo iniciou, dos acontecimentos apocalípticos, que foi escrita às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, cartas, orientando-as como permanecer nos caminhos do Senhor, direcionando e repreendendo alguns acontecimentos, veio o arrebatamento da igreja como ordens de acontecimento, apostasia, arrebatamento. Depois que a igreja é arrebatada, ela é levada a encontrar o Senhor nos ares, ressurreição dos mortos em Cristo. Só os que morreram na esperança de encontrar Cristo receberão um corpo incorruptível e encontrará o Senhor nos ares. Lá haverá o julgamento das obras e o acesso às bodas do Cordeiro, que é o casamento, a recepção do noivo com a noiva, e Jesus receberá a sua igreja na glória. Durante 7 anos haverá, então, esse tempo
de alegria, de gozo, de júbilo. Aqui na terra, o anticristo assume o governo e ele estabelece o plano que ele acha mais viável e interessante para governar. Ele consegue organizar a situação econômica, ele se julga ser o Cristo, engana os judeus e começam então a abertura das pragas, os cavaleiros do Apocalipse, os selos, os ais. Daí, todas as pragas concernentes à desobediência, o sinal da besta que é colocado, sinais nos céus, na terra, o calor que aumenta de forma consideravelmente a não ter meios de explicação, a não ser como juízo daquele que está sentado sobre o trono. E quando estiver para findar essa era, o anticristo orquestra um meio de ajuntar as nações do mundo que aderirem ao seu projeto para lutar contra Israel no Vale do Meguido, ou chamada a Batalha do Armagedon, onde os homens estarão ali para pelejarem contra o Senhor. Quando ele desce em glória, ele vence o anticristo e lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Ele faz o julgamento das nações depois da batalha, que ele mesmo diz: eu sozinho pisei o lagar. Haverá uma carnificina horrorosa. As aves do céu é convidada a alimentar-se da carne dos tribunos, dos grandes, dos pequenos, dos escravos e dos livres, daqueles que se levantaram para lutar contra Deus, contra Cristo. Aí o Senhor estabelece o milênio, amarra e prende Satanás por 1000 anos, estabelece o milênio. E no milênio a natureza é restaurada. Quem morrer com 100 anos ainda morrerá jovem. As maldições são quebradas. As pessoas passam a viver a obediência ao Senhor. Nem os loucos errarão o caminho. Um período de paz, de alegria, de harmonia, de amor, de comunhão, de vivência com Deus, onde Cristo e a sua igreja estará reinando por 1000 anos. Ao findar de 1000 anos, Satanás é solto e promove uma revolta chamada de Gog e Magog, onde as nações vão reunir novamente e cercar o arraial dos santos, e o Senhor os consumirá. E naquele tempo passará os céus e a terra, descreve a palavra, estabelece o juízo, chamado de juízo do trono branco, onde todos os homens que não se arrependeram de todas as épocas, homens de todos os níveis, pobres e ricos, sábios e ignorantes, quem crê, cria ou não,
os ateus ou não, todos que morreram sem Cristo, sem esperança de salvação, sem obedecer à lei de Deus, estarão ali. E é chamada a ressurreição dos mortos. Eles agora vão comparecer perante o trono de Deus para serem julgados um por um, segundo as suas obras, um por um. É o maior julgamento de toda a história. De todos os homens, os prepotentes e arrogantes estarão lá, de joelhos, pedindo intensamente que se lance-os no lago de fogo, porque eles não suportam a glória daquele que está sentado sobre o trono. Depois do julgamento final, do Senhor ter sentenciado os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Independente de quem é, independente da importância, do contexto, da época em que viveram. Se o nome não estiver escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que diz a Bíblia que é a segunda morte. Satanás é lançado juntamente com todo o inferno no lago de fogo e serão atormentados. Hoje ele atormenta as pessoas no inferno, morada provisória dos mortos sem Deus. Ele será lançado no lago de fogo, juntamente com todos os ímpios, com todos os desobedientes, com todos que abandonaram a palavra, serão lançados lá. Aí estabelece novos céus, nova terra. Tanto a morte como o inferno é lançado no lago de fogo. Quando o Senhor estabelece, nesses versículos que lemos aqui, que João descreve, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Pensa nisso, que visão João teve. Que visão maravilhosa esse homem tem agora. De um Deus maravilhoso que preparou tudo para o seu povo desde o início da criação. Mesmo quando os homens ignoraram e não quiseram ouvir sua voz. É um novo princípio, um novo começo. A palavra fala de pelo menos 3 céus, e os gregos definiram isso como o céu inferior, que eles chamavam de Aurônos, o céu intermediário, que é chamado de Mesorâneos, e o céu superior, que era chamado de Eporâneos. O céu inferior, entendemos que é o céu atmosférico, isso é o alto, onde sobrevoam as aves, os aviões, onde passam as nuvens, desce a chuva, se processam os trovões, relâmpagos. Deus chamou-os da face da expansão dos céus, em Gênesis capítulo 1, versículo 20. O céu intermediário, por sua vez, entendemos ser o céu estelar ou planetário,
chamado também do céu astronômico, que a Bíblia chama de céu de altura, e o céu superior, este é chamado das alturas, é declarado como sendo o terceiro céu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, o paraíso, podemos chamá-los de o céu espiritual e de o céu dos céus, morada de Deus, por estar acima de todos. Este é o lugar onde habita Deus, onde não entra pecado, onde não entra engano, onde não entra maldição, onde não entra o mal, onde nunca entrou pecado, no céu dos céus. E aí o Espírito Santo, em seu retorno, os anjos, será também morada dos salvos em Cristo Jesus. Quando João descreve, eu vi um novo céus. Deus criou o céu supremo pelo seu poder, ou pelo poder da sua palavra. Deus criou tudo em 6 dias. São sustentados pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. E uma vez que o céu superior é eterno, não é, pois, sujeito a nenhuma mudança, lá não está contaminado. Um novo céu e uma nova terra implica na transformação do céu atmosférico e do céu astronômicos. Eles passarão com grande estrondo no dia do juízo, diz a palavra de Deus. Pedro falou sobre isso em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 e versículo 10. Na consumação dos séculos, ele diz que o mar já não existe mais. Olha aqui no entendimento de um Deus, o Deus que é o Deus que deu o oceano, e o mar já não existe. Como o coração de João deve ter sido confortado por tal revelação, pois na ilha de Patmos o apóstolo estava separado do revolto mar. No entanto, nada nos separará dos nossos queridos, não haverá separação. João diz que viu a santa cidade, a nova cidade de Jerusalém, que desce adereçada como esposa, ataviada, linda. Corresponde ao versículo 10 deste mesmo capítulo. Porém, o tempo de uma visão que está distante de outra, cerca de 1000 anos. E agora é revelado plenamente, temos uma descrição da noiva, a esposa do Cordeiro, na sua glória milenial em relação a Israel e as nações na terra. E esta cidade tem dimensões. Diz a palavra que ela é uma cidade de foco gigantesca, dimensões, tendo um formato quadrangular, vista no versículo 10. Descerá para a terra no início do milênio e ficará acima da Jerusalém terrestre durante 1000 anos. Iluminada pela glória da Jerusalém celeste. A Jerusalém terrestre se transformará também numa cidade. Nunca mais se chamarão de desamparada, nunca mais serão dominadas, assoladas, nunca mais. O profeta descreve a glória de Sião. Durante o milênio, a cidade desamparada será chamada de Sião. Meu regozijo está nela, e a terra desolada, Beolá, ou casada,
E o Senhor habitará em Sião e regozijará sobre ela, como o noivo regozija da noiva. E ouve voz do céu novamente. Olha, eu ouvi grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus. Deus habitará com os homens, estará com eles, serão meu povo. A voz de Deus presente no livro de Apocalipse do Criador. O antigo tabernáculo tinha o Shekinah de Deus, ou o resplendor divino. Na Nova Jerusalém isso sucederá supremamente. O próprio tabernáculo fora construído de modo a permitir certa manifestação de Deus entre os homens. Aqui, porém, agora, tudo que no passado era sombra, agora é realidade. O Deus presente, o Deus conosco, estará lá. E limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Falamos numa mensagem anterior a respeito. Aqui nós sofremos tudo isso. Aqui nós temos lágrimas, aqui nós temos morte, aqui nós temos pranto, aqui nós temos clamor, aqui nós temos dor. Aqui nós temos uma série de limitações, de dificuldades, de imperfeições, de tristezas, de angústias que nos cerca, que nos rodeia, que a cada dia nos afeta. Mas lá nós estaremos com aquele que é perfeito, com o Alfa e com o Ômega. Nós estaremos com aquele que é tudo em todo tempo, com aquele que é o início e é o fim de todas as coisas. E quem vencer herdará todas estas coisas de Deus e serão chamados de meu filho. Aleluia! Filiação especial de Deus. Na sua bondade, na sua grandeza, na sua excelência, nas suas maravilhas, dará a cada um de nós o privilégio de vivermos e desfrutarmos do melhor. Deus tem preparado o melhor para nós. Você pode não compreender hoje, e quem sabe a sua visão se limita às suas dificuldades e às suas dores, mas eu te digo, olhem para cá, eu te digo em nome de Jesus, prepare o teu coração, alegra a tua alma, alegra a tua vida, porque Deus preparou coisas extraordinárias e espetaculares para aqueles que vencer. O próprio Deus declara que herdará as bênçãos do novo céu, da nova terra, aqueles que perseverarem fielmente como vencedores em Cristo. Quem vive no pecado, na iniquidade, será lançado no lago de fogo, mas aqueles que vivem a vontade de Deus, herdará todas estas coisas. Deus é fiel. Fiel à sua palavra, fiel à sua igreja, fiel à sua vontade, fiel ao que ele escreveu. Alegra o seu coração nesse dia, mais uma vez. Se você tem vivido a palavra de Deus, eu não estou dizendo ou falando de perfeição humana, porque todos nós somos falhos, mas há um Deus que zela pela palavra, para cumpri-la, para abençoar quem viveu a palavra, e para aceitar a decisão dos que viveram distante dele, que não quiseram ouvir e viver a palavra. Novos céus, nova terra, novas coisas, sem tristeza, sem dor, sem angústia, sem nada para nos trazer tristeza ou angústias. Ó Senhor Deus, o quanto almeja o nosso coração este dia, o quanto almejamos viver e estar nesse ambiente perfeito, nessa cidade perfeita, onde não há roubo, não há corrupção, não há necessidade de energia elétrica, o Senhor é a própria luz, onde não haverá mais separação, onde não haverá mais conflitos, políticas,
Ó Senhor, obrigado pela preparação para o teu povo. Abençoa as famílias, abençoa os casais, os filhos, abençoa esta sociedade que nós vivemos, abençoa os governos constituídos, as autoridades, abençoa as nações do mundo, estende tua mão poderosa, meu Deus, e fala de forma gloriosa, e abençoa cada um, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Restaura vidas e abençoa vidas e muda situações, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e abençoamos cada um e repreendemos a doença, repreendemos a influência do diabo, repreendemos os vícios, repreendemos as angústias, as tristezas, Senhor, e abençoamos essas vidas com toda sorte de bênçãos espirituais. No nome do Senhor nós as abençoamos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.